Vamos ver agora as peças que compõem o computador, que serve para você juntar as peças para o computador funcionar. Primeiro de tudo, as peças têm que ficar acomodadas em um lugar. Esse lugar seria um gabinete, que é isso daqui, ó. Gabinete tem o formato retangular ou quadrado, e dentro dele você coloca as peças do computador. Vamos ver mais adiante. Ele serve para comportar as peças e você coloca os coolers nele, que são os ventiladorzinhos, para refrigerar as peças, né? Para não ficar muito quente, para as peças não darem problema. E vocês veem que tem vários tipos, ó. Tem esse mais simples, né? Tem esse mais arrojado aqui, ó, que a dissipação de calor dele é maior, né? E tem alguns LEDs aqui, ó, RGB, que são, quando a gente fala RGB, quer dizer são LEDs coloridos, né? Que brilham todas as cores. E aqui vemos um gabinete por dentro, ó. Pra vocês verem. Aqui fica o espaço da placa-mãe. Aqui embaixo ficaria a fonte. Aqui são as baias das memórias, parafusos para parafusar a memória. E é isso. Depois temos a placa-mãe. A placa-mãe, ela serve para fazer a comunicação de todas as peças do computador entre elas, para ela mandar o sinal de para cada peça funcionar corretamente e também controlar a energia que é mandada para ela também. Vocês podem ver aqui, ó, temos três tipos aqui, ó. Temos essa mais simplesinha aqui, né, que não tem tanta, no acabamento dela não é tão boa, ela é mais simples e não é tão poderosa, mas é uma placa-mãe em si, ó. Temos os espaços para as memórias RAM, que são as memórias de acesso aleatório, o espaço para o processador, temos o espaço para a placa de vídeo, as entradas de barramento PCI Express, entradas USB, o chipset bem aqui, e por aí vai. As entradas aqui também, a USB, tá tudo aqui. Porém, ela é um pouco mais simples. Depois vemos essa daqui, ó. Essa daqui é um pouco mais bem trabalhada, ó. Essa aqui tem mais entradas de vídeo, tem uns dissipadores bem grandes aqui nos VRMs, que são os resistores de memória da placa. Aqui temos os dissipadores, né, que estão dissipando os VRMs. VRMs são o que armazena energia na placa, né, o que não deixa ela sobrecarregar de energia. Eles servem para dissipar a energia e não deixar a placa sobrecarregar. Aqui também temos o chipset, ó, logo abaixo do dissipador dele, bem aqui, ó, nessa parte aqui, e todos os outros componentes dela, certo? Logo à direita aqui, ó, temos uma placa bem mais trabalhada que essa ainda, ó. Essa daqui é uma placa topo de linha, que geralmente quem compra é quem necessita de uma placa mais poderosa para rodar programas bem mais pesados, por exemplo, programas de edição de vídeo, programas de engenharia, né, para você montar maquetes 3D de casas, prédios e para jogar também. Vocês também que ela tem um design bem agressivo, um acabamento bem mais premium aqui. Consequentemente, isso incide no preço dela, né? São umas placas bem caras, passando de R$ 1.000, R$ 1.500 as placas desse nível aqui, certo? Depois vemos o processador. O processador é como se fosse o cérebro do computador. Ele que pega todos os dados que o sistema manda para ele e dele espalha para as outras peças, né? Ele vai mandando comandos para as outras peças trabalharem. Vocês veem, ó, tem aqui o processador, né, que é só essa partezinha aqui, e logo abaixo dele temos os pinos, né? No caso desse aqui da direita, temos os pinos de contato. Esses pinos de contato fazem contato com essa parte aqui da placa-mãe, ó, que seria o socket da placa-mãe. O socket é onde o processador se encontra, né? Onde ele tem que ficar para funcionar. Vocês colocam ele aqui, travam ele com o gancho e ele já está conectado e já pode ser usado, certo? Depois, vemos aqui os coolers, né? No caso aqui, cooler para processador. Fernando, o que é um cooler? Cooler seria esse ventiladorzinho bem aqui, ó. Ele é responsável pelo resfriamento das peças, né, e do computador em si. No caso, isso aqui são coolers próprios para ficar em cima do processador, ficar em cima dele aqui, ó.
E você coloca o cooler em cima do processador quando ele está instalado bem aqui no soquete, ó. E entre o cooler e o processador, temos que colocar o que chamamos de pasta térmica. A pasta térmica, ela faz o contato da peça de alumínio ou cobre do cooler para não esquentar tanto, né? Para fazer um contato melhor. Existe pasta térmica de cerâmica e de prata. Aí você coloca ela bem aqui em cima e coloca o cooler em cima, né? Ele vai compressar, fazer uma pressão, vai espalhar ela e vai passar a dissipar o calor, porque o processador, quando está em uso, ele fica muito quente. Ele, dependendo, passa dos 80 a 90 graus. Tem uns que chegam a 110, 105 graus fácil, devido ao seu desempenho. Aí precisa de um cooler bem mais agressivo, né? Voltando aqui, temos esses três tipos de cooler aqui, ó. Tem esses dois aqui primeiro que são coolers de ar, que é o ventilador jogando o ar, no caso, para esse dissipador de alumínio que temos aqui nesse daqui, e ele é conectado no processador, né? Aí vai esfriando o processador. Temos aqui um cooler de ar, porém bem mais agressivo, né? Com essas linhas de alumínio bem em mais quantidade que esse daqui da esquerda. E o cooler está refrigerando essas peças de alumínio para o frio ir para esses cabos de cobre e ir para a base que fica conectada no processador, assim refrigerando ele. Logo aqui à direita, vemos aqui um cooler de bomba de água, que chamamos de water cooler. Ele tem essa bomba bem aqui, ó, que é essa partezinha quadrada bem aqui. Ela que fica bem em cima do processador. E temos dois canos aqui que levam ao radiador, que é essa parte aqui, e em cima do radiador ficam os coolers, né? No caso desse aqui tem três coolers. Esses coolers vão jogando ar frio para o radiador vai condensando e umidificando o ar, fazendo assim o ar umidificado ir por um desses canos aqui, refrigerando o processador, e o ar quente saindo pelo outro cano, né? Para dissipar ele. Assim o resfriamento é bem mais agressivo e bem mais eficiente. Esse aqui, a eficiência térmica desses três aqui, o que ganha seria esse cooler de bomba de água aqui, esse da direita, devido ao seu radiador, certo? Depois temos os coolers também, só que agora eles separados, sem os radiadores e sem as placas de cobre e de alumínio. Você pode colocar ele no gabinete, né? Você consegue colocar ele na frente do gabinete, em cima do gabinete ou embaixo, dependendo do suporte do seu gabinete, ou atrás também. Tem gabinete que tem como colocar que tem 6, 7, 8 coolers, né, para ter uma refrigeração boa. Temos esse aqui que é mais simplesinho, né? Temos esse aqui que tem até luz de LED colorida, né? Que ele dissipa bem mais do que esse primeiro aqui. E temos uns que tem luz de LED, dissipam bem e ainda tem um controle para você controlar a velocidade, para você controlar as cores que você quer que ele exibe e por aí vai, certo? Depois aqui vemos as memórias RAM. Memória RAM é memória de acesso aleatório, né? Porque aqui a gente lemos em inglês, né? Que é Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. O trabalho dela é pegar tudo que está armazenado na memória ROM, que no caso é a memória de armazenamento, processar, mandar para o processador manda para a placa de vídeo. No caso, para você ver o que está acontecendo no seu computador. Ele também armazena dados de programas, né, e do sistema. Sem ela, o seu computador não liga, porque alguma coisa tem que ler o que está colocado na memória dele, e quem faz isso é a memória RAM. Quanto mais quantidade de memória RAM o seu computador tiver, mais programas você vai conseguir abrir com mais facilidade, né, e sem travamentos, e dar uma sobrevida bem grande para o seu computador, né? Quanto mais memória você puder colocar, por exemplo, 8, 16, 32 GB de memória RAM no seu computador, melhor para ele e para a longevidade dele, certo? Temos aqui esses tipos aqui mais simples, né, que estão com o silício à mostra, né? A memória RAM seriam esses chipzinhos conectados à placa de silício. E aqui temos, por exemplo, 8, né? Temos 8 memórias RAM conectadas. No caso, essa memória RAM aqui é de 2 GB de memória, PCI Express 2. E você
conecta ela no seu computador e ela passa a funcionar. Do mesmo jeito essas aqui da direita, né, que são memórias mais arrojadas, mais agressivas no design. São memórias de alto desempenho, né, com alta velocidade e alta capacidade de leitura. Consequentemente, são mais caras também, certo? Depois, vemos aqui os HDs, né, que são os discos rígidos. Eles servem para armazenamento de dados. Por exemplo, temos uma imagem de um HD aberto e é assim, ó, a composição dele é assim. Temos os discos de alumínio, que no caso são os platers. Temos o eixo de alumínio onde ficam os discos, a cabeça magnética que grava os dados e o braço dela, que é mecânico, ou seja, ele fica mexendo, gravando os dados no disco. Esse disco fica girando 100% o tempo todo, para ficar gravando e lendo dados. E de acordo com a agulha, com a localização da agulha, que ela vai mexendo, vai gravando ou lendo os dados. E uma curiosidade, o HD está caindo em desuso devido à sua velocidade, que é bem baixa, comparado às outras memórias que a gente vai ver agora. Ele é bem lento, mas ele tem um poder de capacidade bem maior que as memórias SSDs, né, que vamos ver adiante. Eles conseguem colocar até 1000 gigas, 2000 gigas, 4000 gigas e até 8000 gigas, 12000 gigas também, que eu já vi. E é uma alta capacidade, porém ele é bem lento. Seguindo aqui, vemos os SSDs, né, que são discos de estado sólido. São unidades de armazenamento, né, assim como os HDs. Porém, eles não usam partes mecânicas, né, eles não têm partes que se mexem na sua composição, igual o HD. Temos o braço mecânico e os discos, né, que giram para fazer a gravação e leitura dos dados. Aqui não. Aqui são chips, né, que tem aqui dentro dele, que podemos ver até nesses aqui, ó. São esses chipzinhos aqui, né, que são cheios de carga elétrica e são carregados eletricamente para armazenar os dados. Por não ter partes mecânicas, ele é silencioso, ele não faz barulho e consegue carregar muito mais dados, só que gastando bem menos energia, né, devido ao seu tamanho. Temos dois tipos de SSDs aqui, ó. Temos o SSD do tipo SATA, que está até escrito aqui, ó, que é um protocolo de velocidade do barramento da memória que é cerca de 10 a 15 vezes mais rápido que o HD tradicional, que é aquele de disco. Ou seja, a memória que está aqui dentro é de cerca de 10 a 15 vezes mais rápido que ele, a leitura e a escrita. Isso é muita coisa. Logo aqui ao lado direito, vemos as memórias SSD do tipo NVMe M2 e do tipo SATA M2. No caso, a porta aqui seria porta SATA e aqui a porta seria a porta M2, que são esses conectores bem aqui, ó, esses chanfros aqui. Temos dois tipos, o SATA M2, que é esse daqui, que temos dois furinhos aqui, e o SATA e também o NVMe, que tem só um furinho aqui. Eles são ainda mais rápidos que o SSD do tipo SATA. Eles conseguem chegar, no caso do NVMe, a cerca de 4 a 5 vezes mais rápido que este SSD aqui, ó. Consegue fazer a leitura e escrita dos dados muito rápida. Bem mais rápida que esse daqui, ó. Consequentemente, de 30 a 35 vezes mais rápida que o HD aqui, ó. Ou seja, é bem mais rápido ainda. Para quem precisa de velocidade, um acesso rápido a dados e tudo, é recomendável colocar esse tipo de memória no computador, certo? Depois vemos aqui as placas de vídeo. Para que servem as placas de vídeo, Fernando? As placas de vídeo servem para você dar vídeo no seu computador, para você conseguir ver o que você está fazendo nele. Elas são conectadas direto na placa-mãe e, geralmente, essa primeira aqui, tem o dissipadorzinho aqui em cima do chipset dela, o barramento PCI Express que vai na placa-mãe, as memórias dela e as saídas de vídeo, que no caso aqui dessa pequena aqui, são duas saídas VGA, que são aquele conector azul de monitor. Ela consegue até mandar duas saídas de vídeo, essa plaquinha aqui. Depois temos essas aqui do meio e essas da direita, são bem mais agressivas no design, né? São bem mais arrojadas, consequentemente são bem mais potentes, conseguindo até rodar jogos, né?
Ela auxilia o processador a rodar jogos, programas pesados de edição, programas de engenharia. A função delas é ter desempenho grande na questão gráfica, na questão visual do computador. Consequentemente, também são mais caras, né, devido ao seu alto desempenho. Algumas são tão agressivas que chegam a ter três coolers nela para refrigerar, porque esquenta muito, assim como o processador. No caso daqui temos 3 coolers aqui, ó, porque ela é bem potente. Essa daqui temos um que é pequenininho, ela não é tão potente, ela não precisa de tanto dissipação de calor assim. Essa daqui também da direita, vemos só um cooler só, para dissipar ela toda. Então, vendo aqui das 3, a mais potente seria essa daqui com 3 coolers, né? É bem potente, certo? Depois, temos aqui as fontes de alimentação. Qual é o trabalho dessas fontes de alimentação? Elas são responsáveis por mandar energia para cada peça do computador individualmente. Vocês estão vendo aqui que no caso dessas duas fontes aqui, elas têm vários cabos saindo dela, né? E cada cabo tem o seu lugar certo em cada componente do computador. Por exemplo, temos o cabo da placa-mãe aqui, temos o cabo da placa de vídeo, temos o cabo do HD, por exemplo, ou do SSD. Temos também o cabo da placa de rede, se você for usar uma placa de rede. Temos o cabo dos controladores dos botões do seu gabinete também, está tudo aqui, ó. Aí você vai colocar cada cabo no seu respectivo lugar, para cada um desses lugares receberem a energia correta. O trabalho dela é controlar a energia certinho para cada componente do computador, né? Senão pode queimar. Vocês veem que ela tem um sisteminha aqui de tubos aqui dentro, com o ventilador dela, com o cooler dela, porque como ela mexe com muita energia, ela precisa de um ventilador bem agressivo para dissipar o calor, senão ela queima também, certo? Depois aqui vemos os periféricos, né? Que são acessórios que você coloca para você usar o seu computador. Primeiro aqui vemos o mouse, né? Que seria a forma de você controlar o seu computador, né? Com o mouse aqui, que seria esse cursor bem aqui, né? Você controlar o cursor do computador. Depois vemos o mousepad, que é aonde o mouse fica em cima para ele deslizar melhor. Porque dependendo da superfície, se o mouse for a laser, ele não consegue reconhecer direito. Por exemplo, no vidro ele não reconhece. Na madeira também ele não reconhece. Isso aqui serve para ele reconhecer bem e deslizar bem fluido assim pelo seu computador, certo? Depois vemos o teclado, né? No caso aqui é um tecladinho de computador que você coloca, como esse daqui, ó. Um teclado de computador, para você dar entradas de caractere no seu computador, conseguir escrever nele, digitar, fazer tudo nele também, junto do mouse, né? Que são as formas de navegação pelo computador. Depois aqui vemos um fone de ouvido, que para computador chamamos de headset, que o trabalho dele é ter uma saída de áudio e uma entrada de áudio. No caso, a saída de áudio para você ouvir e a entrada para você falar, por meio do microfone aqui, né? Você consegue fazer isso. Temos esse aparelhinho aqui, que seria um hub, né? Que seria uma estação de várias portas. No caso desse hub aqui, você conecta ele numa porta USB do seu computador e você ganha mais 4. Tá vendo? Com uma entrada você ganha 4. Você, em vez de conectar, por exemplo, uma porta, se estiver sobrando, você conecta ele nessa porta e você ganha mais 4 portas. Para você colocar periféricos como mouse, teclado, um pendrive, um disco, né, também. Aqui vemos uma saída de áudio, que seria essas caixas de som, esses speakers aqui. E logo abaixo temos um microfone individual aqui, ó. Um microfone para ter entrada de áudio, no caso sua voz, né? Um microfone para você falar com outras pessoas, gravar áudio, fazer videochamadas e por aí vai. Certo?